Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá bom? Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Vamos dar sequência aí ao livro de vocês, vamos falar sobre círculo e circunferência, que está no capítulo 22, tá? Lembrando que esse livro aí já está acabando, tá? A gente já está terminando aí, está chegando próximo ao fim do terceiro bimestre, beleza? Quase o fim do ano aí, né? Vai faltar só mais um. Então falta apenas um, que se eu não me engano, acho que vai até o 23, né? Esse livro 3 aí, não tenho certeza agora, mas acho que é isso. Vai só até o capítulo 23. Então a gente já está acabando o livro. Depois disso a gente vai trabalhar só com exercícios e tal, até a nossa avaliação, beleza? Passei uma já, tá? Quem não fez, está assistindo essa aula aqui. Professor, o senhor já passou uma avaliação? Sim, já passei uma avaliação. Corre atrás aí, porque eu já passei uma, me pede aqui no WhatsApp, tá? Porque eu não posso deixar de fazer não. Vale ponto, beleza? Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula. Circunferência, né? Vamos começar falando sobre circunferência. Fixando-se um ponto e classificando-o como centro, nomeia-se circunferência a união de todos os pontos equidistantes a esse centro, tomando uma distância fixa denominada raio, beleza? Primeira coisa aqui, ó, equidistante. O que seria um equidistante? É que tem a mesma distância, tá bom? Então, nomeia-se circunferência a união de todos os pontos equidistantes a esse centro, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, imagina o centro O, tá? Esses pontinhos aqui, ó, tá vendo que tá uma cor mais forte aqui, essa parte de fora aqui? São os pontos equidistantes a esse ponto aqui. Ou seja, são pontos, ó, que estão a uma mesma distância desse ponto Ozinho aqui, que nós vamos chamar de centro, tá? Tranquilo? Tranquilo isso, né? Tá, tomando uma distância fixa denominada raio. Então, essa distância que eles estão desse ponto O aqui, nada mais é do que o raio. A gente vai chamar de raio. Essa distância dessa linha aqui, ó, que está escura, até o O, a gente vai chamar de raio. Professor, mas é igual em todas as partes? Sim, se está dizendo que são pontos equidistantes, é que tem a mesma distância. Então, daqui até aqui, também é R, tá? Daqui até aqui, é R também, tá bom? Porque tem a mesma distância. Imagina que esse cara aqui, esse R aqui, vale 5 centímetros. Então, ó, daqui para cá vai ser 5 centímetros, daqui para cá vai ser 5 centímetros e assim vai, tá bom? Ah, professor, ele foi daqui até aqui, ó, não chegou a encostar lá. É 5 centímetros também? É raio também? Não, tem que encostar nessa linha que tá escura aqui, tá? Que na verdade é circunferência. Circunferência nada mais é do que essa linha, esse contorno aqui, tá bom? Não é a parte de dentro, a circunferência é esse ponto aqui, tá? Essa junção desses pontinhos aqui. Imagina que é como se fosse, vamos supor, imagina que você tem uma linha. Você cria uma linha por pontos, tá? Vamos supor que você pega a caneta preta lá, vai fazendo um pontinho do lado do outro, um pontinho do lado do outro, um pontinho do lado do outro, tá? E aí, no computador, quem usa computador aí, não tem não tem como você ficar assim, colocando pra frente e pra trás, o zoom. Pensa nisso, você não consegue dar zoom tanto pra frente e pra trás? Aí você tem lá o zoom de 100%, aí 200%, ou você pode jogar a tela mais pro fundo, para você não conseguir ver o que está escrito. É a mesma coisa, imagina que você pegou, ou um exemplo melhor ainda do que eu estou falando agora, tá? Vamos supor que você fez esses pontinhos, né? Você fez uma linha, só que com pontinhos, um do lado do outro. Aí você fala assim, ô mãe, ô pai, enfim, pega essa folha aí e leva até uma distância qualquer, vai levando aí para lá, até ficar longe da minha visão. Quando você vê essa folha de longe, você não vai conseguir ver esses pontinhos, dependendo da distância. Você não vai conseguir ver esse pontinho, você vai ver uma linha, tá? Você vai conseguir ver uma linha, mas não vai conseguir ver que essa linha está sendo formada por aqueles pontinhos. Aqui é a mesma coisa, isso aqui são pontinhos, ó. Só que são milimétricos, a gente não consegue ver a olho nu esses pontinhos, tá bom? Por isso que a gente está vendo só esse contorno aqui. Só que esse contorno nada mais é do que pontinhos. Esse contorno é formado por pontinhos, tá bom? Tranquilo? É só uma curiosidade aí, tá? Então, só vocês têm que lembrar que a distância, ó, do centro até esse contorno nada mais é do que raio, beleza? Sempre assim. E esse contorno aqui que é a minha circunferência, não é a parte de dentro, tá? Elementos de uma circunferência, que é extremamente importante e a galera ainda erra isso, tá? A circunferência compõe-se dos seguintes elementos. A gente vai ver um por um aí, ó. O raio. Raio R, né, que é o que a gente viu lá atrás, ou segmento OB, tá? É a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto pertencente a ela, tá? Então, ó, daqui do centro até a minha circunferência eu tenho raio.
daqui até do centro da circunferência até a minha circunferência, raio também, ó. Daqui para cá, ó, O até o B, então OB no caso é um raio, beleza? OC é um raio, OA é um raio. Não pode esquecer desse segmento aqui, ó, tá? Esse tracinho aqui que significa segmento de reta. Se eu pedisse para vocês, olha a figura e determine quais são os raios, aí você escreveria lá, OB, OC, OA, tá? Mas não pode esquecer esse tracinho aqui. Se você não colocar o tracinho, não é segmento de reta. Então você não está falando, não está representando isso aqui. Professor, esse FD, FE, FG é o quê? Vamos ver com calma, mas não é raio. O raio ele tem que pegar do centro até a minha circunferência, tá? Que essa parte aqui que está marcada aqui que eu já falei para vocês, o contorno, tá bom? Diâmetro, segmento AC, ele está dando um exemplo, tá? Que liga dois pontos da circunferência passando pelo centro. É sempre o dobro do raio. Olha que duas informações importantes aqui. Então vamos lá. O diâmetro, gente, ele é 2 vezes o raio, tá? E aí, qual que é a informação que a gente tem? A segunda informação que a gente tem aqui. A primeira é essa, o diâmetro 2 vezes o raio. A gente vai ver isso aí com calma aqui. Só que ele está dizendo, ó, que liga dois pontos da circunferência. Então, ó, como eu disse, esse contorno aqui é como se fossem pontinhos. Por isso que ele fala que liga dois pontos da circunferência. Ou seja, a circunferência é o contorno. Quando eu ligar o C até o A, beleza. É diâmetro ou não é diâmetro? A gente vai determinar isso pelo centro. Se ele estiver passando pelo centro, beleza, é diâmetro. Se não tiver, não é diâmetro, tá? Então o diâmetro, ele tem que ir de uma extremidade da circunferência até a outra, de um ponto do contorno até o outro. Você pode imaginar isso de diversas maneiras, né? Tá? Então ele vai de um ponto da circunferência até o outro, como no caso aqui do A até o C. Eu tenho aqui também o D até o E, tá vendo? Vai de um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência. A diferença entre esses dois segmentos, ó, é que o AC ele passa aqui no O. E o DE ou ED, tanto faz isso, gente, ele não passa no O. Se não passa no O, que é o centro no caso, ele não é um diâmetro. Então, ó, DE aqui não é diâmetro. Agora, o AC é diâmetro, porque ele vai de um ponto da circunferência até o outro e passa pelo centro, tá bom? Então, isso é diâmetro. Vai de uma extremidade até a outra, de um ponto da circunferência até o outro e passa pelo centro. Se não passar pelo centro, igual esse carinha aqui, ele vai ter um outro nome que a gente vai ver aí, tá? E, de novo, vamos lá, por que o diâmetro é 2 vezes o raio? Isso aqui é muito importante, porque se você entende, fica fácil depois, ó. Diâmetro é 2 vezes o raio. Do O até o C não é raio? A gente não já viu isso? E do O até o A não é raio? Beleza, então tem o raio mais raio. Esse segmento todo aqui a gente chama de diâmetro, né? Então o diâmetro nada mais é do que R mais R, ou 2 vezes R. Por isso que a gente diz que o diâmetro é sempre o dobro do raio. Ficou claro isso aí pra vocês? Se não ficou, fala lá no WhatsApp que eu tento explicar de outra maneira. Mas, assim, olhando a figura, fica tranquilo entender, tá? Ou então volta o vídeo, vê essa parte de novo que você vai entender, tenho certeza, tá bom? A corda, segmento é D, tá? É todo o segmento que liga dois pontos da circunferência passando ou não pelo centro, tá bom? Então, professor, vamos lá. O diâmetro é uma corda? Sim, o diâmetro é uma corda, tá? É a maior corda que eu tenho na minha circunferência. Por que eu estou dizendo que é a maior? Porque, ó, pensa comigo, EF tá indo de um ponto da circunferência até o outro, só que ele não passa pelo centro, tá? Então, ele não é diâmetro, mas é uma corda. A gente vai chamar isso de corda, beleza? Tranquilo. Só que tá vendo que esse segmento AC aqui ele é muito maior? Por que ele é muito maior? Porque ele vai de uma extremidade até outra, só que ele passa pelo centro. Então, ele é maior do que esse carinha aqui que não tá passando pelo centro. Ou seja, ele tá numa área menor, tá bom? Aqui ele tá pegando de uma parte até outra e passa pelo meio aqui da minha circunferência. Então, uma parte maior, ele tá cobrindo uma parte maior. Já esse segmento aqui não, está indo de um ponto da circunferência até o outro, mas não está passando pelo centro. Então a gente vai chamar de corda, tá? Os dois são cordas, tá? Esse carinha aqui, além de diâmetro, a gente vai chamar de corda, e é a maior corda da minha circunferência. Se eu te perguntasse, determine qual é a maior corda da circunferência a seguir. Aí eu te dou essa circunferência aqui, você colocaria. Eu tenho a corda AC e ED, mas a maior corda que eu tenho aqui é a AC. Tranquilo isso? Fácil, né? E a minha flecha? Segmento GF. É todo o segmento que liga o ponto médio da corda com o ponto médio do arco formado por ela. Isso aqui a gente vai pensar como se fosse um índio, tá? Vamos pensar como se fosse um índio.
O índio lá, ele tinha o quê para caçar? Ele tinha a lança, tinha o quê? O arco e a flecha, né? O arco e flecha, no caso, né? Então aqui vamos pensar como se fosse um arco e flecha, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho o arco, né? Tá vendo aqui o arco, beleza? Aqui é como se fosse a madeirinha, aqui aquele arcozinho e aqui a flecha, tá bom? Então fica muito fácil, né? No arco e flecha eu não consigo colocar ela, vamos supor, muito para baixo, tem que ser onde? No meio, correto? Então eu tenho o arco e tenho a flecha aqui. O arco e a flecha, tá? Tenho a corda, o arco e a flecha, tá bom? Acho que assim fica tranquilo entender, ó. Eu tenho a corda aqui, que a gente já viu, eu tenho o arco, que é essa parte de fora, e eu tenho a flecha. E olha que beleza, é índio, é coisa de índio isso aí, ó. Tranquilo? É só pensar dessa maneira. E aqui só um detalhe, né? Como eu já falei isso, mas vamos falar de novo. Ó, liga o ponto médio da corda, a corda é aqui, ó, é ED. Então tem que ser no ponto médio dela, tem que ser no meio da corda, tá bom? Ponto médio do arco formado também, tem que ser exatamente, ó, no ponto médio da corda e no ponto médio do arco. Tem que ser no meio do arco e no meio da flecha, tá bom? Isso. É como se você pegasse um arco e flecha. Não sei se vocês já brincaram com isso na vida de vocês, mas se eu colocasse lá, se eu fosse usar o arco e flecha e colocasse ele um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, eu não conseguiria atacar a flecha precisamente. Tem que ser exatamente no meio, para ter você conseguir segurar direito e lançar a minha flecha, né? Tranquilo isso, né? Então só lembra disso, tá bom? Eu tenho um arco, tenho a flecha, tá? OBS. Uma circunferência possui infinitos raios e infinitos diâmetros, pois, por um ponto, podem passar infindáveis segmentos de reta, tá? Então, isso aqui, ó, é como se fossem infinitos, que a gente não consegue contar, tá bom? Beleza? Só essa OBSzinha aí, tranquilo? Aqui eu tenho um exemplo bobo aí, pra gente dar uma testada, lembrando, aí eu vou relembrar uma coisa aqui com vocês, ó. Qual é o comprimento de uma circunferência que possui raio igual a 3 metros? Utilize 3,14 como aproximação de π. Lembra que π, gente, é 3,14 sempre, tá? Ano passado a gente já viu isso, que a gente estudou comigo, tá? Mas, de novo, ó, π é essa letrinha aqui e o valor dela sempre vale 3,14. A não ser que no exercício eu diga para vocês considerarem uma outra coisa só para facilitar nos cálculos, tá? Mas o valor dela, que a gente sempre usa, é 3,14, tá bom? Então, qual seria a solução? O comprimento da minha circunferência, a fórmula, é 2 vezes o π vezes o raio, tá? Se eu estou dizendo que o raio vale 3, tá? E o π é sempre um valor igual, é sempre o mesmo valor, que é 3,14, é só fazer 2 vezes 3 vezes 3,14 igual a 18,84 metros. É o comprimento da minha circunferência. É uma coisa assim, muito fácil de fazer, tá? E aqui, ó, foi errado aqui, mas é o círculo. É a união da circunferência com todos os seus pontos interiores, ou seja, é a circunferência e toda a sua área interna, tá? Então aqui eu tenho uma circunferência nesse desenho, aquele desenho lá do início, e aqui eu tenho o desenho de um círculo. Vocês poderiam pensar da seguinte maneira, a circunferência é só a borda, tá? Essa parte preta, essa parte pretinha aqui, tá bom? Tá em negrito. Já o círculo é tudo, tá? É a parte preenchida também, tá? Tá vendo que tá verde aqui? Círculo também é isso, tá? É a principal diferença aí dos dois, tranquilo? Em outras palavras, a circunferência é apenas o contorno, igual eu acabei de falar, e o círculo, além do contorno, é também toda a região interna, essa parte de dentro aqui que tá pintadinha de verde, tranquilo? Opa, passei direto. Questionário, né? Tá aqui na última parte aqui, mas é importante também que vocês façam esses questionários. Eu já falei para vocês que no final do terceiro bimestre eu vou pedir para vocês esses questionários e vai valer como uma avaliação também, tá bom? Tranquilo isso? Então coloca lá o que a gente falou nesse vídeo, o que você aprendeu e depois dá uns 4 exemplos aí. Pega uns 4 exemplos lá na internet de circunferência, né? Exercício de circunferência que é assim, coisa boba. Você pode ir lá botar lá, se você sabe que o raio vale 2, quanto é o diâmetro? 4, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. São exercícios bobos, mas que eu quero que vocês coloquem para fixar isso aqui. Lembra que tem que copiar em folha separada, deixar guardadinho para depois me entregar. Beleza isso? Então, façam aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.